Olá, estamos aqui novamente com mais um Estação Cultura, um programa, uma ação cultural do Instituto de Estudos Socioculturais de Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, um instituto que inclusive co-realiza a Festa Literária de Chapada. Mas hoje a Estação Cultura está portada em Lisboa. Nós atravessamos os mares para vir falar com uma pessoa, com uma jornalista, escritora, produtora cultural, que é a nossa convidada especial para a festa, para a FLIC 2018 Chapada dos Guimarães. Eu estou aqui com Anabela Mota Ribeiro, é jornalista, mestre, doutoranda em estudos artísticos pela Universidade Nova de Lisboa. Eu vou resumir porque o currículo dela é bastante extenso. Ela é mestre em filosofia, tem vários livros publicados e em 2017 ela lançou o livro A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis. Esta obra, que foi a obra que me trouxe até a Anabela, em 2017 eu participei da Feira do Livro de Lisboa e me deparei com este livro numa estante e resolvi parar e folhear. Achei muito interessante. Uma obra que fala sobre a melancolia em Machado de Assis, que é um tema bastante abordado para quem faz a crítica literária de Machado de Assis, não é? E Anabela, além disso tudo, ela ainda é idealizadora e apresentadora de um programa chamado Curso de Cultura Geral, na RTP, Rede de Televisão Portuguesa, que é exibido todos os domingos à noite. Ela faz também um trabalho, uma apresentação que chama-se Ler no Chiado, em que ela faz entrevistas com artistas, com escritores, enfim, na Livraria Bertrand, aqui em Lisboa, todo mês. Ela foi curadora também da programação festiva da Fólio, que é o Festival Literário de Óbidos, e com o José Eduardo Agualusa, escritor, autor angolano, ela assinou a programação paralela da Feira do Livro do Porto, agora em 2017. Enfim, obrigada por eu estar aqui hoje. Olá, Amélia. Estamos na casa de Anabela, que teve essa generosidade de nos atender lá de Chapada dos Guimarães. Obrigada. Obrigada pelo vosso convite e pela vossa atenção sobre o meu trabalho. Obrigada a você, Anabela, por ter trabalhado uma figura tão emblemática para a literatura brasileira, né? Eu tenho uma pergunta, vou começar com uma pergunta para Anabela. Por que um autor brasileiro? Por que Machado de Assis? E por que Memórias Póstumas de Brás Cubas? Então vou começar por dar uma resposta quase anedótica. Porquê Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque eu nasci no mesmo dia de Brás Cubas. Ou seja, eu nasci a 20 de outubro de 1971, tenho por isso 46 anos, e o Machado de Assis pôs o Brás Cubas a nascer no dia 20 de outubro também. Uma alegre coincidência. Eu já estava apaixonada pela obra e pelo Machado de Assis quando decidi escolher Memórias Póstumas de Brás Cubas para a minha tese. Foi esse o livro sobre o qual incidiu o meu estudo para o mestrado. Mas quando eu cheguei a essa coincidência, achei que era uma espécie de sinal misterioso. Sim. Como um dos muitos sinais misteriosos que aparecem nesse romance genial, as borboletas, os fluidos misteriosos, as presenças que escapam à racionalidade, mas que acabam por ser decisórias para o curso da ação. Sim. E eu decidi prestar atenção a este sinal, a esta casualidade, e usei-a como primeira pedra do meu interesse ficcional pelo Machado de Assis. Bom, claro que a resposta verdadeira é outra. A resposta verdadeira é... eu estudei filosofia na licenciatura e no mestrado e eu sempre procurei fazer cadeiras de opção noutros departamentos. É uma coisa que é possível na Universidade Portuguesa e que eu acho muito salutar, porque isto abre muito o nosso leque de possibilidades. Podemos fazer disciplinas até em matemática, até em física, mesmo estando originalmente na filosofia ou na literatura, em qualquer curso. Aliás, para contar tudo, há as disciplinas de opção condicionadas, e essas são normalmente dentro do departamento.
e é uma escolha mais reduzida, e há uma disciplina de opção livre, e essa pode ser feita em qualquer outro departamento da universidade. E eu procurei sempre fazer outras disciplinas que não as que tinha disponíveis no meu departamento. O meu interesse é voraz por muita coisa, sobretudo das ciências sociais. E neste contexto eu fui fazer uma disciplina de opção no Departamento de Estudos Portugueses, onde os estudos literários, não sei agora exatamente a designação correta do departamento, mas onde há este seminário em literatura brasileira, ministrado por um enorme professor e estudioso do Machado de Assis, Abel Barros Batista. E eu já tinha lido Machado de Assis, já tinha lido contos, já tinha lido Dom Casmurro, ainda não tinha lido o Brás Cubas, mas assim se percebe como um enorme professor pode fazer uma enorme diferença na vida de uma pessoa. Com certeza. Porque eu que já tinha lido o Machado de Assis, eu aprendi a ler Machado de Assis de uma outra maneira, muito mais profunda e muito mais amorosa, porque foi aí que o meu encontro amoroso com o Machado de Assis se deu. E fiquei deslumbrada com este seminário e mais especificamente com o Brás Cubas, e por isso quando chegou o momento, já no mestrado, de escolher o objeto do meu estudo, eu pensei que seria interessante ler de um ponto de vista filosófico, uma vez que eu estava em filosofia, um autor da literatura brasileira. Eu gosto muito da literatura brasileira, poderia escolher também Nelson Rodrigues, que eu li muito e gosto muito, Clarice Lispector, evidentemente, mas entre todos aquele com o qual eu tenho uma sintonia maior é com Machado de Assis. E por isso eu decidi que eu iria fazer essa leitura com um enfoque filosófico do Machado de Assis e mais especificamente das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro em que os problemas da filosofia, os problemas que têm que ver no fundo com aquilo que o Caetano Veloso condensou na expressão existirmos, a que será que se destina, e que está logo na abertura da canção Cajuína. Esta é uma formulação heideggeriana e é a formulação da filosofia. E eu acho que é esse o sentido mais profundo e de um modo muito errático, é esse o sentido que é auscultado pelo Machado de Assis nesse livro inesgotável que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pronto, então esta é uma parte da resposta. Outra parte ainda é, eu acho que me entendo com este autor que escreve na minha língua materna. Sim. Eu leio em francês e em inglês, posso ler em espanhol também, mas não sinto o mesmo prazer, nem o mesmo entendimento que eu tenho quando leio na minha língua. Sim. Os sentidos que essa língua dá para você, né? É diferente, né? É um sentido íntimo de cada palavra que me faz sentir em casa. E apesar de o Machado de Assis ter escrito em 1880, nomeadamente, o Brás Cubas, e de eu o ler no século XXI, nem por isso essa língua me é estranha, nem o vocabulário, nem a construção frásica, nem sequer as imagens. Há, aliás, uma coisa muito engraçada nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um momento em que se aponta para uma superstição. É um sapato que está virado ao contrário. E isso dá azar. E essa é uma superstição que eu reconheço na minha mãe. E eu digo, é tão engraçado. E isso também é muito brasileiro. Isso também, para nós no Brasil, é passar debaixo da escada ou um sapato virado é problema. Tem que consertar isso rapidinho. Isso também é muito forte no Brasil. É curioso perceber como são elementos de uma cultura coletiva. Que passa de geração em geração, que atravessa o mar, volta. Há várias contaminações, não podemos dizer que fomos nós portugueses que levamos esta superstição para o Brasil ou que ela veio de lá para cá. Provavelmente é resultado de esse trânsito, com exatamente, certeza. É resultado desse trânsito.
mas no essencial é uma casa em que eu me sinto em casa. Essa língua portuguesa e essa língua escrita pelo Machado. Então isso para mim também é muito, muito importante, porque eu não poderia fazer um estudo sem conhecer intimamente a língua. Acho que é isso, acho que essa é a ferramenta principal para ter essa compreensão profunda do que é um autor, o seu universo, a sua escrita. O sentido das palavras e das frases em Machado de Assis, para você, no caso, né, como você disse, você poderia optar por um autor francês, por um autor inglês, ou mesmo espanhol, enfim. Mas a sensação e as emoções que trazem essas palavras, que são muito peculiares, né? E te dão outro sentido de uma situação, de uma cena que poderia passar para você de um autor francês de uma outra forma, sem essa paixão, sem esse entendimento profundo do que é que ele está falando. Né? Eu, talvez por escrever, talvez por ser jornalista, tenho uma relação com as palavras, com a língua. Sim. Muito cuidadosa. E tento que as palavras queiram dizer exatamente aquilo que eu quero dizer. Sim, e todos nós sabemos também que esse é um exercício difícil e que ficamos muitas vezes aquém daquilo que é a nossa intenção. Nós ainda não encontramos a palavra certa para designar com precisão, para comunicar com um rigor aquilo em que estamos a pensar. Exato. Mas se nós tivermos esse domínio da língua, isso é pelo menos muito mais fácil ou possível. Sim, não é? sim, Pronto. sim. Então, o facto de o Machado escrever numa língua que é a minha língua, e que no essencial é a minha língua, mesmo que o português tenha esta capacidade incrível de se metamorfosear e de ser outras línguas, quando falado no Brasil, quando falado em África, mesmo quando falado em diferentes lugares do Brasil ou em diferentes lugares de Portugal. Sim. Mas no essencial é a mesma língua. No essencial é a mesma língua. Sim, é a mesma língua. As distâncias e as intensidades das influências é que vão formando essas novas línguas. Como no Brasil, norte e sul, depende das influências culturais que ocuparam aquele lugar. Né? Uma língua é um poliedro. Sim. Tem muitas faces, mas continua sendo um poliedro. No essencial, a sua substância, aquilo que lhe dá unidade, é o mesmo. Depois as faces vão sendo diferentes. Eu acho isto rico. Sim, não procuro essa unidade. Pelo contrário, eu acho muito interessante que, para usar um exemplo um pouco caricatural, que no Brasil se diga café da manhã e aqui se diga pequeno almoço. Sim. E acharei mais rico ainda se houver uma mistura das expressões, das palavras, se assistirmos a corruptelas. Eu acho isso bastante enriquecedor. Pronto. Mas então, porquê o Machado e porquê não a Clarice? Sim. Clarice é mais misteriosa ainda que o Machado para mim. E o Machado, pelo que você disse, trouxe você estudou de uma forma profunda, você falou uma coisa muito interessante, que eu não quero deixar escapar, essa influência que você teve do professor, o seminário, quer dizer, a profundidade da leitura, né, que te trouxe uma emoção maior. Você acha que você teria isso em Clarice também, ou outro autor brasileiro? Não, eu teria com certeza. Teria de encontrar o professor certo e o interlocutor certo para desencadear isso, não é? Eu nunca estudei Clarice acompanhada. Sim. Tudo aquilo que eu fiz de Clarice foram leituras. Sim. Mas ela mexe comigo de uma maneira diferente. E eu acho que, pelo menos nesta fase da minha vida, eu me sinto mais acompanhada e tenho a pretensão de me sentir menos perdida no Machado do que sentiria na Clarice. Na Clarice. Depois eu tenho um grande fascínio e admiração também pelo Machado de Assis e por aquilo que ele conseguiu. Acho que é, de certa maneira, uma essência do Brasil que eu amo e que é
um Brasil miscigenado, que não repudia essa mistura, que parte dela, que integra, que promove vasos comunicantes e que integra a diferença. Sim. Que ele trabalhou bem isso. Ele trabalhou bem isto, e ele mesmo e a sua biografia são uma expressão disto. Sim. Então isso é uma coisa admirável. Um homem que nasceu com tudo torto à partida, tudo contra e que conseguiu tornar-se o fundador da Academia Brasileira, que conseguiu essa ascensão de classe, vamos usar este jargão, através do estudo, através da instrução. Acho que é uma coisa que é muito inspiradora, e é muito bom saber que há pessoas assim. Que é capaz, né, de quebrar com todas as amarras e os bloqueios, né, que foram... Porque ele tá escrevendo em 1880 e foi publicado e o fim da escravatura foi em 1888. Quer dizer, ele ainda estava nessa ebulição, né, do abolicionismo, enfim, era um mulato. O avô dele era um escravo-fogo. Exatamente, não é? exatamente. Por isso podemos imaginar o que é que foi. Eu não sei nem como que aconteceu, Anabela. Eu penso que ainda hoje seria muito difícil isso acontecer. Sim. Imagina naquele período. Exatamente. Né? Exatamente. Que forças, né? E que é uma coisa muito interessante, é tipo, era século XIX, que contatos tinha, com que facilidade ele tinha, por exemplo, conhecimento da língua francesa. Claro que os jornais da época, enfim, mas mesmo para você estar num ambiente, naquele período, para você ter acesso aos jornais, a outros escritores, a ponto de criar a Academia Brasileira de Letras e ter todo um retorno ao entorno dele, por ser quem era, no período que era, no Brasil que era, né? Há um paralelo também entre ele e Lima Barreto, né? Que Lima Barreto também era um mulato, só que o Lima Barreto já era mais revoltado, vamos dizer assim, não revoltado. E fora do cânone da academia. Exatamente, né? E foi muito bem lembrado na Flip do ano passado, né? E tem se trabalhado algumas coisas, tem se resgatado, né? Muito obra de Lima Barreto, e muito interessante. O primeiro Estação Cultura foi uma das convidadas falou-se sobre os artigos que Lima Barreto escrevia em relação às mulheres na Revolução Russa, enfim. Então há um paralelo entre ele e Machado de Assis, porque os dois são absolutamente distintos, né? Ainda que, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas é quando Machado de Assis começa a colocar muita questão da escravatura, né? Questão das diferenças sociais, enfim, tudo que a gente lê no geral sobre a obra e sobre a postura dele nesse momento. Mas o Lima, ele já ia no embate mesmo, né? Meio... Era outra personalidade. Era outra personalidade, frequentava outros ambientes, enfim. Mas são duas figuras muito emblemáticas de um período brasileiro, né? E que ultrapassaram, estamos falando deles até hoje. Sim, claro, né? claro. Bom, eu não sei o suficiente, nem tenho pensado o suficiente sobre a questão da raça para me debruçar sobre isso. Mas percebo que é um tema que vem sendo discutido mais e mais no Brasil, e ainda bem. Mas em Portugal, onde talvez a questão não tenha a mesma premência, talvez, ou pelo menos não ocupe na discussão a mesma centralidade que ela tem neste momento no Brasil, basta pensar que a nossa Revolução Democrática é em 1974. É, muito recente, né? Mas pela primeira vez em 2015 nós tivemos num governo português uma pessoa de cor, uma pessoa que não era branca. Isto também quer dizer qualquer coisa sobre a relação dos portugueses com o racismo, ou sobre a maneira como as raças não brancas ocupam lugares de poder e ascendem a determinadas esferas no nosso país. Portanto, foram precisos mais de 40 anos para termos uma pessoa negra num governo. Uma mulher, Francisca Van Dunen, Ministra da Justiça. E é maravilhoso também que este mesmo governo tenha um primeiro-ministro que é de origem goesa. O pai dele era goês. Mas
não podemos negligenciar o facto de isto não ter acontecido durante 40 anos na nossa história. Sim, sim. E destes serem os primeiros. Bom, portanto, vamos imaginar o que era o Machado, mulato, a casar com uma branca. Sim, uma audácia, né? Casar com uma branca. Período, considerado, né? Uma aberração naquela época, né? Fim dos anos 90. E a ter este prestígio que ele conseguiu em vida. Portanto, é assim da ordem do milagre. Sim, então, sim. E ser considerado, inclusive, o que introduziu, né, um pensamento, por exemplo, ou um estilo literário, né, que é o romantismo realista, o realismo, enfim. E as pessoas darem, porque podia isso passar em branco, tipo um outro, que fosse um branco, que tivesse uma entrada maior, ter levado o prêmio de ter sido o introdutor, né? Mas foi lhe dada essa... Né? A coisa que eu acho ainda mais fascinante é que este homem, com esta biografia e este contexto histórico que nós, de um modo sumário, apresentamos, este homem fez um livro que não tem chão. Memórias Póstumas de Brás Cubas não se parece com nada que se fizesse naquele momento no mundo, não é? Na entrada ele fala do Tristram Shandy, fala até do Almeida Garrett, que fez as viagens na sua terra, mas é uma filiação muito longínqua e que ele evoca, mas não chega a reclamar. E na verdade este livro não se parece com nenhum outro. E isto é que eu acho que ele inova todo um estilo, né? Exatamente, esta inovação total. Sim. Eu acho que é a coisa mais espantosa de todas. Não é? Sim, podemos perceber que existe a fase romântica anterior a Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a Ressurreição, Helena e a Garcia, tudo isso, e que esses romances ainda não têm o fulgor de Memórias Póstumas de Brás Cubas e os romances que vêm depois. Mas aquilo que é mais extraordinário para mim no Machado de Assis é que é muito difícil aprisioná-lo num rótulo, numa corrente. Porque ele é isso. E outra coisa também. E outras coisas mais, é aquilo que ele consegue inventar. E consegue inventar, já inventando aquela maravilhosa figura do defunto autor, não é? Ao qual dá um piparote se ele não gosta, não é? É o que diz logo na sua advertência inicial: se não gostas, levas um piparote. Isto. Portanto, esta imensa liberdade de criar, de compor, sem a procura de pertença a uma genealogia. Sim. Esta é a coisa mais espantosa de todas. Assombrou mesmo a obra, né? No que ele inova quando ele faz o próprio defunto, né? Fazer toda uma análise da vida e dele próprio e como os personagens o viam enquanto vivo, o que fariam, né? Realmente muito interessante. Ana, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que eu tenho muito carinho pelas obras mais clássicas brasileiras, porque eu acho que elas são aulas, tanto para você escrever quanto para você ler, né? Se você quer escrever muito bem, por exemplo, né? Lê-se os clássicos. E o Estação Cultura tem essa proposta, né? Tanto de você fazer um resgate de uma literatura que está um pouquinho enfraquecida, que não se fala mais, que talvez os cursos de letras falam, mas não divulga, não difunde isto para a sociedade geral, né? Eu tenho muita resistência a grupos e a pares, sabe? Tipo, porque falarmos em pares é fácil, né, Anabela? Tratarmos de questões com pessoas que falam a mesma coisa que eu é fácil. O importante, no meu entendimento, é você tentar levar isso ao máximo à população ou às crianças e aos jovens que estão nessa fase da descoberta do prazer da leitura, né? Enfim, e eu queria perguntar para você, você acha, tanto a nível de Portugal, você como uma jornalista, uma pessoa do mundo, você acha que está se lendo mais hoje? É importante ler os clássicos? Como que você pensa isso, em termos de incentivo à leitura? Bom, eu acho que hoje se lê mais, sem dúvida. Olhamos para os índices de alfabetização e não resta nenhuma dúvida em relação a isso. E eu não sou
uma daquelas pessoas que mitificam o passado e que acham que antigamente é que era bom, antigamente é que as pessoas eram cultas, antigamente é que as pessoas liam. Não, essa percentagem de pessoas que lia era ínfima. Sim. Comparada com o que nós temos hoje. Sim. Portanto, o facto de mais e mais pessoas terem acesso à educação e terem acesso à cultura é uma coisa que só podemos aplaudir e incentivar e constatar. Portanto, olhamos para os números e não há como negar que há mais pessoas a ler. Isso não quer dizer que todas estas pessoas que tenham acesso à instrução tenham uma adesão à leitura que seria aquela que nós desejaríamos. Ou que aquelas poucas pessoas que liam há uns anos atrás tinham. Sim. Mas é preciso perceber que o mundo mudou muito. E as formas de comunicação mudaram muito. E o tempo mudou muito. Hoje vivemos numa sociedade em que tudo é muito rápido. A velocidade é uma das nossas marcas. Sim. E está tudo muito fragmentado. Essa é outra marca também. Então, o consumo de informação escrita acaba por ser muito maculada por estas duas marcas, pela velocidade e por este caráter fragmentário da vida de todos os dias. Eu tenho um livro como este do Roberto Bolanho, Os Detetives Selvagens. Eu não tive tempo ainda para ler isto. Sim. Porque o meu ritmo hoje é muito mais curto-circuitado e é uma coisa muito mais breve. Então eu guardo um livro destes para as férias de verão, quando eu tenho um outro fôlego. Mas isso não quer dizer que eu não acho que se devam publicar livros de 500 páginas ou que não lute pelo tempo em que é possível ler livros de 500 páginas. Sim. Pronto. Portanto, primeira resposta, sim, eu acho que há sem dúvida mais pessoas a ler. Depois, acho que se lê de uma maneira diferente hoje daquela que se podia, daquela que se lia antes. E não vale a pena mitificar o passado, porque ele já não volta. O que temos é de pensar como é que nos adaptamos e como é que encontramos novas formas de chamar as pessoas para a leitura em função das características desta vida moderna. Em relação aos clássicos, um clássico é aquele que nós podemos revisitar. O livro que não está nunca esgotado. Essa é a definição mais clássica para clássico. Sim. Não é? E que está no Italo Calvino, no livro Por que ler os clássicos. E de facto eu li, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não sei, posso ter lido 15 vezes, ou mesmo mais. E eu encontro sempre novas maneiras de ler o livro. Inclusive eu compro sempre a mesma edição, porque já sei onde é que fica cada coisa e gosto que a página seja muito limpa, porque nesta edição da Cotovia que eu sigo, põe-se um capítulo por página e mesmo que seja apenas uma linha, aquela que resvala para a página seguinte, o capítulo seguinte já começa numa nova página. Então isso dá-me aquela folha em branco para tomar as minhas notas, para escrever, para fazer daquilo uma espécie de caderno. Mas há um momento em que essa página já está tão escrita, tão rasurada, porque eu sou de escrever muito, que eu já preciso de uma nova edição, já preciso de uma folha em branco. Então leio numa nova edição, num novo livro, num novo exemplar. Pronto. Mas este clássico que eu leio vezes e vezes e vezes, eu posso voltar a ele e encontro sempre uma nova maneira de me relacionar com ele. E posso aprender muito. Mas não tenhamos ilusões. Um clássico normalmente não é um livro fácil. Sim. Então, mas você não acha que você vê que coisa gostosa, né? Quando você disse que você encontrou um professor que fez você se apaixonar por essa literatura, ler de forma profunda, né? Que a formação dos professores, né, influencia diretamente no gosto pela leitura das crianças, dos jovens, etc., né? E que essa revisitação, vamos dizer assim, aos Machado de Assis, Lima Barreto, enfim, a Luiz Azevedo, etc., do Brasil, né? Poderia até trazer um gosto para a criança e para o jovem na leitura, até por essa inovação da palavra,
que não, eles não, como você bem disse, os tempos são outros, né? E os jovens, as crianças não estão mais habituados a esse tipo de construção de frase, de texto, de pensamento, né? Eu acho que isso dá, no meu entendimento, eu acho que isso dá um gosto maior pela leitura na medida em que ele vai aprendendo novas palavras e nova forma de ver como eles viram no tempo deles, né? Eu gosto muito de conversar com professores e de saber que em sala de aula está se estudando alunos, que eu vejo muitos no Brasil também, que fazem teatro com os contos de Machado de Assis, mas ainda é muito incipiente. Bom, o Brasil também é muito grande, né, Anabela? Então eu sou de uma região que é muito próxima de zona rural. Então a zona rural também já tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a tudo isso, né? Então é meio difícil isso. Pode ser um bom guia. Há uma imagem que me acompanha há muito tempo, contando um bocadinho a história toda. No segundo ano da minha licenciatura, eu encontrei uma professora que é a minha mestre, chama-se Maria Filomena Molder, e é um encontro decisivo na minha vida. Pela forma como ela me ensinou e ajudou a chegar aos meus lugares. E isto é ainda mais difícil, é quando o professor nos ajuda a encontrar os nossos próprios caminhos, em vez de impor os seus caminhos. Bom, mas essa professora, nesse segundo ano de filosofia, disse que nós iríamos estudar, no contexto de filosofia medieval, Dante e a Divina Comédia, que é um texto poético, não é um texto filosófico, mas onde está plasmada a síntese do pensamento medieval. Sim, século XIV, né? Então essa professora, no fundo, levou-me pela mão para um texto dificílimo, Dante e a Divina Comédia. E Dante, ele mesmo, para se aventurar no inferno e no purgatório, escolheu um poeta para o acompanhar, o poeta Virgílio. Que ele admirava enormemente. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós precisamos de figuras tutelares. Precisamos de pessoas que nos levem pela mão, precisamos de pessoas que nos acompanhem e que nos ajudem a fazer o caminho. Sim. Porque o próprio processo da descoberta da leitura, ele é penoso, né? Ainda mais para uma criança ou para um jovem que não... pelo menos pode oferecer resistência. Sim. Muitas vezes não é imediato, muitas vezes não é fácil. Claro que tudo fica muito mais fácil quando nós conseguimos encontrar uma identificação com aquilo que está a ser tratado, com aquilo que Dante tratou no século XIV. Este exemplo que eu contei mostra como eu consegui perceber claramente na minha vida, no século XXI, como eu precisava de uma pessoa que me levasse pela mão. Sim. Eu encontrei na professora Maria Filomena Molder essa pessoa que o Dante encontrou no poeta Virgílio, mutatis mutandis, evidentemente, estamos a falar... Claro. Mas isto quer dizer que nós conseguimos entrar em diálogo, nós conseguimos estabelecer uma comunicação com aquilo que ali está a ser tratado. Nós projetamos-nos ali. Aquilo é também a nossa vida. Claro. Daí a importância fundamental da formação do professor, não é? Claro. Não é? Claro. Porque isso é uma crítica e é um apelo que se faz muito no Brasil e em outros países do mundo, evidentemente, né, Anabela? Mas da formação, da valorização do professor, né? Não só a nível financeiro, de salário, enfim, mas a própria formação dele, profissional, possibilitar isto, né? Que ele possa, um professor de literatura, de letras, de português, um pedagogo, né, enfim, ele possa pegar uma criança e levar a mão, como aconteceu com você, né? E o exemplo que você está dando de Dante. Então, quer dizer, porque a criança ela tem que ver num adulto ou numa pessoa que tem uma experiência de vida maior, né, um amor profundo por alguma coisa que para a criança vale a pena. Ela tem que mostrar isto, ela tem que contagiar. Não adianta chegar na sala de aula e jogar livrinhos nas carteiras, hoje vamos ler tal coisa. Aí lê-se, fecha o livro e vai embora. Quer dizer, o que ficou na criança?
né? Ou no jovem em termos de amor e paixão por um autor, por um estilo literário. Acho que falta essa menos, talvez errando aqui, mas menos quantidade, né? E maior profundidade, maior qualidade, né? Para que você incentive mesmo. Pois, a relação com o professor é absolutamente decisiva para o nosso interesse pelas coisas. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida, não é? Eu acho que, apesar de tudo, vivemos ainda na Europa, eu diria, não sei como é no Brasil, mas acho que vivemos ainda numa cultura em que o saber é reconhecido. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o saber não tem o mesmo estatuto. Quem me chamou a atenção para isto foi o escritor Richard Zimmler, que vive em Portugal e que é americano. E ele é casado com um cientista, Alexandre Quintanilha, e ele dizia: eu aqui em Portugal percebo como as pessoas respeitam o professor e dirigem-se a ele como o professor e têm a ideia de que aquela pessoa sabe, que aquela pessoa estudou. Sim. Nos Estados Unidos, muitas vezes os intelectuais são vistos como pessoas que estão fora da esfera da realidade. Sim, que estão preocupadas com umas coisas que não têm um prendimento à realidade. Isso acontece também no Brasil, infelizmente, bastante. E eu fiquei a pensar nesta distinção, não é? Porque eu acho muito importante que o saber seja reconhecido. Dinheiro, claro que é muito necessário, claro que é indispensável, mas saber é uma construção mais duradoura. Sim, sem dúvida. E esse saber na fase da infância e da juventude, né? Ela vai se dar, ele vai se dar e vai ser construído numa sala de aula, principalmente, porque a maior parte do tempo ele passa na sala de aula, a maior parte do tempo da vida dele escolar é diante de pessoas, né, que tem como objetivo e como missão ali na frente passar para ele esse, não o saber, impossível, mas passar o gosto pelo saber, pela busca do conhecimento, né, e isso tudo não precisa ser passado dessa forma, né, essa forma autoritária, né? Ou como se ele fosse um Deus que você jamais ia chegar até ele. Também tinha muito isto. Porque muitas das crianças, às vezes, nem percebiam isto como uma figura que está estendendo a mão para mim, não é? Para me levar até um conhecimento, mas uma figura que eu jamais serei, dependendo de onde vinha essa criança. Isso também criava um outro tipo de problema de relação com a criança e o professor, e a criança e a escola, enfim, não é? Nos festivais literários aos quais estou ligada como curadora, eu sempre faço um conjunto de aulas, sessões de partilha de saber por professores, muitas vezes da academia, outras vezes não, mas estudiosos e amantes daquele autor. E é muito grato para mim perceber que estas aulas são muito concorridas, as pessoas vão muito. E vai muito uma população que não é a população escolar. E isto faz-nos pensar numa outra coisa ainda. É que nós também já não estamos no tempo em que existe um tempo de brincar, um tempo de estudar, um tempo de trabalhar e um tempo de lazer depois das pessoas se reformarem. Hoje, todos estes territórios estão um pouco contaminados e a pessoa tem de saber e de aprender a vida toda. Então alguém que já não está na escola continua a sua formação lendo, alimentando a sua curiosidade, até profissionalmente precisa de estar atualizada em relação às novidades constantes. Anabela, você falou uma coisa muito importante, desculpa, mas é muito pontual. Por que você acha que as pessoas que não têm acesso, não é que não têm acesso, mas não estão no meio literário ou ainda na escolaridade, porque nós fazemos isso também na Feira do Livro de Chapada, sempre fizemos, não é? Nós chamamos de ou bate-papo literário, que é um outro parceiro que faz a curadoria. A minha curadoria é justamente essa, é a literatura, é a arte e a cultura na sala de aula, né?
E aí saio eu chamando todas as escolas e professores e alunos e etc. E, entretanto, a participação, infelizmente, né? Vou até deixar aqui registrado, mas a participação é muito baixa. Às vezes, mesmo professores, às vezes passam na porta do evento acontecendo e o que você... É que é difícil, né? Nós estamos falando de 2 países, 2 realidades diferentes. Claro. Mas então vamos falar aqui na sua realidade, na sua experiência na curadoria. O que você acha? Qual é a diferença? Por que aqui, mesmo essas pessoas que não têm acesso à escola, não estão no meio, participam? Então, eu vou dar um exemplo concreto. Eu decidi promover uma aula sobre Fernando Pessoa. Sim. Nosso maior poeta, além do Camões, evidentemente, sim, mas do século XX, seguramente. Lido nas escolas, lido pela vida fora, mais ou menos, mas Pessoa tornou-se um mito. Sim. Então, aquilo que eu fiz foi convidar um dos grandes especialistas em Fernando Pessoa a dar uma aula sobre este autor, como ele entendesse, como ele quisesse. E para mim foi importante pensar quem é que poderia ser um bom comunicador, quem é que poderia ser um bom professor para chamar outras pessoas. E a única coisa que lhe pedi foi que fizesse uma exposição que não fosse uma coisa que reduzisse o âmbito ou a possibilidade de compreensão. Sim, sim. Porque isto tanto podia ser dirigido a um aluno de 17 anos como uma pessoa de 80 anos. Sim, portanto, claro. tinha de ser um discurso acessível. E ao mesmo tempo tinha de ser uma coisa séria, rigorosa, profunda. E ele perguntou-me se podia analisar poemas, que era aquilo que ele queria fazer. E eu disse que sim. Então ele imprimiu uns 3 ou 4 poemas de diferentes fases, distribuiu pelas carteiras e analisou como um professor faz com aquelas pessoas esses poemas. Sim. E uma amiga que participou... Fazer dinâmica como se estivesse numa sala de aula. Exatamente. Ele fez isso. Ele fez isso. Outras aulas são muito diferentes. E é o professor a falar simplesmente com o PowerPoint. Mas esse professor sobre Fernando Pessoa fez assim. Sim. E uma amiga que assistiu a uma aula e que tem a minha idade e que tem uma filha adolescente, ela foi por acaso a essa aula com a filha. Sim. Então ela disse-me que foi a única vez na vida dela em que ela esteve numa sala de aula com a filha. Olha, que fantástico. Então isto foi uma experiência incrível, porque como aquilo é aberto a toda a gente, população escolar e não escolar, é possível que se encontrem ali pessoas que noutros contextos já não se podem encontrar. E aprender passa a ser uma coisa que se pode fazer junto. Verdade. Não é? Mas eu acho também que, já partindo para a finalização da nossa gravação, da nossa estação Cultura Além Atlântico, né? Eu acho também que tem muito a ver com a valorização da sala de aula, com a valorização da busca pelo conhecimento, né? Das realidades políticas, sociais e econômicas entre Portugal e Brasil em determinados momentos, não é? E nós, infelizmente, vivemos no Brasil um pouco esse desfacelamento mesmo do acesso ao conhecimento, né? Foi congelado por 20 anos investimentos na educação no Brasil. É qualquer coisa assim... Lástima. Né? Não, sem mais comentários. Lástima, que crime. É crime, né? Então, quer dizer, a preocupação com a formação, com a cultura, enfim, não está havendo no Brasil, né? Então, quer dizer, como é que um professor em sala de aula pode participar com alegria, com vontade, né? Claro. Desses encontros que a gente faz. Ganha mal, mora mal, vive mal. Claro, como é que ele pode estar, pode estar entusiasmado ou partilhar essa paixão quando tudo está contra e quando ele mesmo tudo sente está contra, exatamente. Que o seu saber não é valorizado sequer, não é? É dificílimo. É muito profunda a discussão e a análise disso tudo, né, Anabela? A gente sabe disso e entra várias áreas para discussão, né? Mas é muito séria, porque quanto tempo se perde, gerações se perdem, né? Quando você não dá essa oportunidade. Crianças entram e saem da aula, por exemplo, sem conhecer Machado de Assis, não é? Um exemplo. Ou sem conhecer um autor que vive na cidade dele, né? Um poeta que é vizinho, enfim, porque não tem esse incentivo e tal, enfim.
Isso é muito sério. Eu sou uma grande defensora de serviços públicos de qualidade e tendencialmente gratuitos. Eu sou uma pessoa de esquerda e não desistirei de lutar, não desistirei nunca de lutar pela criação e pelo empenho, pelo investimento nos serviços públicos de qualidade. Sim. E para mim os fundamentais são, claro, a educação e a saúde. Sim, exatamente. Todos os meus estudos numa escola pública, todos. E sou uma enorme defensora da escola pública. Porque os serviços públicos têm um outro padrão. Sim. Isto é uma conquista recente em Portugal. Isto aconteceu depois do 25 de Abril de 1974. Portanto, o grande ganho com a democracia, além da possibilidade de viver em liberdade e de votar, com certeza, é a construção de um Estado social. É aquilo que qualquer português dirá sobre as grandes conquistas, que já são dadas como adquiridas. Eu acho que já nem questionamos a possibilidade de ir a um hospital. E não ter esse serviço de qualidade, né? Já é normal, né? E só quando isto está em causa é que eu acho que as pessoas percebem que têm de lutar para que isto não seja privatizado, para que os governos de direita não se apropriem disto, que é um legado coletivo. E é uma conquista enorme. Exatamente. A palavra certa é apropriar mesmo. Da nossa democracia. Então, em todo lado onde eu vou, eu faço uma defesa da escola pública. Inclusive, no meu livro, nos agradecimentos, no final, eu digo a minha avó. Sim. A minha avó era analfabeta. Lembro-me disso. Minha avó era analfabeta. Os meus pais já não são analfabetos, já foram à escola. E eu, que sou a neta desta mulher analfabeta, pude, nos serviços públicos, fazer todos os meus estudos, fazer a licenciatura, fazer o mestrado, fazer agora o doutoramento e, na universidade, pagando uma mensalidade que é uma coisa simbólica, eu diria. Simbólica, e isto é uma coisa importantíssima. Importantíssima, fundamental. Preciosa. Exato. A palavra certa é preciosa, no sentido de que você está formando cabeças e pessoas, enfim, você está construindo um futuro, né? E o que está acontecendo no Brasil hoje é absolutamente o inverso, né? Nós estamos num governo que está desfacelando a cultura, a saúde, a moradia, privatizando o máximo que é possível privatizar, né? E pronto, vamos esperar Nós tivemos há poucos anos um governo de direita que criou uma modalidade que era o cheque-ensino. Que em si parece uma boa ideia, que é dar aos pais a possibilidade, através de um cheque ou através de uma mensalidade, a possibilidade de escolher a escola que eles querem para os seus filhos. Tanto pode ser pública como pode ser privada. E eu fui brutalmente contra isto, porque eu sou pela canalização dos recursos para os serviços públicos. Sim. Só assim eles terão qualidade. Sim. Senão, daqui a pouco, os serviços públicos não terão os bens indispensáveis para prestar um serviço de qualidade. Exato. E todas as pessoas quererão ir para o privado. Exato. Como é evidente. Claro. Portanto, eu fui muito contra esta ideia que muitos defenderam, muitos pais vieram indignados para a rua quando isto foi cancelado pelo governo de esquerda que atualmente temos, dizendo: eu tenho o direito de escolher a escola dos meus filhos. Então paga! Então paga! Claro. É muito simples. Ana, infelizmente nós vamos ter que cortar a nossa fala, nossa entrevista, nosso bate-papo. O Estação Cultura tem essa proposta, né, de uma conversa informal sobre tudo. Podemos até começar por onde começamos e não há como irmos em outras searas, né? E te agradeço muito. Muito obrigada, eu. Vou cobrar de você lá no Brasil a influência de Nietzsche e de Schopenhauer na obra de Machado de Assis, que você abordou muito bem, você analisou muito bem, adorei todo o seu trabalho, né? A Flor Amarela. Espero que a gente encontre no Brasil, quem tiver interesse.
E é isto. Muito obrigada pela atenção, pela nossa recepção. E aguardamos você no Brasil. Lá está. Não é?